Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nossa aula de hoje, nós estudaremos um pouquinho sobre os artrópodes, que é o filo aí do reino animal que abrange a maior quantidade de espécies conhecidas, tá? Cerca de 1,5 milhão, mais ou menos. Então, os artrópodes são animais triblásticos, celomados, com simetria bilateral e protostômios, tá? Que podem ser caracterizados principalmente por apresentarem um exoesqueleto quitinoso, tá? Um exoesqueleto rígido, constituído principalmente por quitina, né, que é um polissacarídeo, tá? Por apresentar então o corpo segmentado, então você vai ter segmentos aí corporais, né, que a gente chama de tagmas, né? Então cabeça, tórax, abdômen, por exemplo. E a principal característica, né, que inclusive dá nome a eles, né, artrópodes, é a presença dos apêndices articulados. E por terem esse exoesqueleto quitinoso, que é rígido, eles necessitam fazer o processo de ecdise, ou então muda, para poderem crescer. Então, como esse esqueleto é externo, né, quando ele quer crescer, ele tem que abandonar o esqueleto e sintetizar um esqueleto novo. Tá, os tagmas que eu falei para vocês é justamente isso. Ó, perceba que uma larva, né, do inseto, e você tem os metâmeros. Esses metâmeros a gente já viu quando vimos lá os anelídeos, que são aí esses segmentos corporais aí que se repetem ao longo do organismo. Aí você tem fusão desses metâmeros para formar então os tagmas. Então olha aqui um inseto adulto, né? Você tem 3 tagmas: cabeça, tórax e abdômen. Então perceba que ó, todos esses metâmeros aqui acabaram então se fundindo para dar origem à cabeça, né? E os seus constituintes. E o mesmo aconteceu com os demais metâmeros para a constituição dos demais tagmas, tá? E falando lá nos apêndices articulados, ó, isso aqui é uma abelha, né? Um inseto, portanto um artrópode. Ó, reparem aqui ó, as pernas dela. Tá vendo? Ó, você tem um segmento, o outro segmento, o outro, né? E você tem as articulações. Então, é por causa dessas articulações, ó, aqui na antena também, né, nas antenas, que nós então chamamos então, de apêndices articulados. São os primeiros organismos então que apresentaram esses apêndices articulados. E o exoesqueleto, como falei já para vocês, ele é então uma estrutura externa. Exo quer dizer fora, então o esqueleto externo. Não é como no nosso caso que temos um endoesqueleto, um esqueleto interno, tá? Nesse caso, o esqueleto é externo. Então funciona como se fosse uma armadura para esse animal, tá? E olha só os apêndices articulados aqui. Percebam a questão da musculatura. Ó, tá vendo? Aqui é um zoom, né? Aí de uma perna, por exemplo, né? Você tem aí o exoesqueleto, né? E a musculatura ali interna ligando. Esses animais, eles são assim os animais que têm os melhores tipos de adaptações aos ambientes onde eles vivem. Então, não é à toa que a maior parte dos animais que existem são artrópodes, né? Como eu falei para vocês, né, nós conhecemos em torno de 1,5 milhão, né, só de artrópodes, 1,5 milhão de espécies só de artrópodes, a maior parte deles insetos, porque o formato corporal deles, a estrutura corporal é muito eficiente, tá? Tanto para a questão de se espalhar nos ambientes, né, se adaptar nesses ambientes, quanto a própria resistência deles. Temos aí organismos que são extremamente adaptados a ambientes ali que são praticamente inóspitos. Tá? E são animais, já apresentam uma complexidade maior aí no seu organismo. E como esse exoesqueleto ele é rígido, quando esse animal quer crescer, né, ele precisa sair desse exoesqueleto, né, e sintetizar outro, né, como eu falei para vocês. E aí que ocorre o processo que a gente chama de ecdise, ou então muda. Então aqui nós temos uma cigarra, né, que está abandonando o seu exoesqueleto anterior. Então ela se fixa ali no caule de uma árvore, né, e aí rompe esse exoesqueleto e sai. Aí nesse momento que ela sai, ela tenta crescer o máximo que pode, tá? Porque logo o novo exoesqueleto já começa a ser então sintetizado, começa a ser então solidificado. Tá? Ela tem glândulas que vão produzindo essa quitina, né? E essa quitina então começa a se enrijecer. Então vamos ver então um pouquinho dos principais grupos aí dos artrópodes. Então o primeiro deles, os crustáceos. Os crustáceos são os camarões, são os caranguejos, os siris, são as lagostas, são os tatuzinhos de jardim, tá? E né, eu coloquei aqui um exemplo, aqui um camarão, né, para vocês terem uma ideia, né, de como que é a estrutura corporal deles.
Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o corpo subdividido em cefalotórax e abdômen. Os tagmas que eles apresentaram são esses, né? Então, ó, cefalotórax, isso quer dizer que a parte da cabeça e do tórax, então, foi fundida em uma só, né? E o abdômen, tá? Então, olha só, cefalotórax está aqui, ó. Tá vendo, ó? Cefalotórax e abdômen. Você não tem a subdivisão de cabeça e tórax, é uma coisa só. Teremos dois pares de antenas. Então, ó, primeiro par de antena lá e o segundo par de antena aqui. Nesse caso só está aparecendo uma, mas é um par, né? E aí nós temos exoesqueleto com carbonato de cálcio. Quem já viu um animal desse, né, sabe que ele é bem mais rígido que um inseto, por exemplo. Né? Porque além da quitina, que já é rígida, tem ainda o carbonato de cálcio, que também vai conferir rigidez, que vai gerar proteção para ele. Então, olha aqui a questão dos apêndices corporais desse animal, né? As pernas aqui. Então, como eu já falei para vocês, né, eles têm dois pares de antenas, né, então um par lá, outro par aqui. E aí eles têm aqui, ó, esses três pares aqui de maxilípedes, que são aí os apêndices maxilares, são os apêndices deles que eles vão utilizar para manipular o alimento. Então eles vão utilizar esses apêndices para poder levar comida até a boca deles. Então nós temos espécies aí de crustáceos que são herbívoras, tem umas que são carnívoras, mas a maior parte delas é detritívora, então elas vão se alimentar de tudo que for orgânico que elas encontrarem no caminho. Aí nós temos aqui os apêndices torácicos, que são os periópodes. Esses apêndices torácicos são as perninhas deles, né? Então, não que os outros não atuem também, né? Por exemplo, aqui as pleópodes, mas os que são mais utilizados para caminhar, né? Para andar, né? São esses periópodes e também para nadar. Essas aqui, que são os apêndices abdominais, que são os pleópodes, né, são mais utilizados para nadar, né, assim como os urópodes e o telson aqui, que também é para nadar. Tá? Como esses animais são aquáticos, né, a maior parte dos crustáceos são aquáticos, né, eles necessitam então de estruturas aí que vão auxiliar eles a nadarem. E aí nós temos um pouquinho, né, da diversidade, né? Nós temos aqui uma lagosta, temos aí um caranguejo, o tatuzinho do jardim, e aqui um copépode, que seria um microcrustáceo. E aqui já entra um pouco da questão da importância ecológica desses animais. Então, vocês sabem que as bases das cadeias alimentares são os organismos produtores, são os fotossintetizantes. Então, são lá as plantas no ambiente terrestre e as algas no ambiente aquático, principalmente. E aí essas algas, né, muitas vezes unicelulares, microscópicas, elas fazem parte do fitoplâncton, elas servem de alimento para os organismos do zooplâncton. Então, o primeiro nível ali da nossa cadeia trófica, né, da cadeia alimentar, serão então muitas vezes esses microcrustáceos, né, que vão se alimentar dessas algas e esses por sua vez vão servir de alimento para organismos maiores, aí para os peixes já. E aí um pouquinho sobre a fisiologia desses animais, né? A respiração deles é branquial, né? Até porque são aquáticos, né? Então a respiração branquial é o melhor tipo de respiração para organismos aquáticos, né? A circulação, né, de todos aí é aberta. O sistema digestório é completo. Sistema excretor, né, eles terão as chamadas glândulas verdes ou glândulas antenais, né? Que é um sistema que vai absorver as excretas metabólicas e vai liberar em poros ali que estão logo abaixo da base das antenas. E a reprodução deles, né, eles são dioicos com fecundação externa. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. A questão de dioico e monóico você já sabe a diferença, né? Reprodução interna e externa também. Então, só que um detalhe aqui, justamente da glândula antenal, né? Então, tá aqui o camarãozinho, né? Olha só onde que fica essa glândula antenal. Tem um poro, né? Que fica logo abaixo da antena. E, ó, você dando um zoom nessas glândulas, tá aqui, ó. Você tem um saco terminal, o córtex glandular, né? Tem um túbulo, né? E uma bolsa aqui que vai ser a bexiga excretora. Então, ele vai absorvendo as excretas metabólicas aí direto da hemolinfa, né? Que seria o sangue, digamos assim, dele, né? E vai acumulando aí nessa bexiga e excretando por esse poro excretor que está logo abaixo aqui das antenas. Isso é a glândula verde, a glândula antenal dos crustáceos, né? A forma como ele faz a excreção. Isso aqui seria o rim e a bexiga dele. E aí temos os quelicerados, né? Que são aqueles animais artrópodes que apresentam quelíceras, tá? Então, novamente teremos aqui cefalotórax, então fusão da cabeça com o tórax, né? E o abdômen, tá? Então, dois tagmas, né? Teremos 6 pares de apêndices, sendo 4 de pernas, né? Então, ó, temos 4 pernas,
né? Mas no total temos 6 pares de apêndices. Então, 4 pernas, mais os pedipalpos, que são esses aqui da frente, e mais as quelíceras, que são essas aqui bem da frente. Então, quelícera, pedipalpo e as pernas, ok? Tá? Não possuem antenas, então os quelicerados não vão ter anteninha. Olha só um detalhe aqui das quelíceras, né? Então, a quelícera, né, nas aranhas aqui principalmente, elas vão ser a estrutura onde vamos encontrar o zaguilhão, onde ela vai injetar veneno. Então, ela vai ter uma glândula de veneno lá dentro, e aí vai ter um ducto desse veneno que vai estar por dentro desse aguilhão. E aí, então ela vai usar essas quelíceras para capturar suas presas e ela vai injetar um veneno paralisante nas suas presas. Quando ela faz isso, né, o organismo aí que foi predado vai ficar paralisado, né, e como ela machuca bastante com esse aguilhão, aí através da boca ela vai liberar um suco digestório, aí vai ter enzimas digestórias que vão começar a fazer então a digestão dessa presa, né? Então vai ocorrer uma digestão, né, extracelular ali, para só depois então ela se alimentar. Os pedipalpos que estão aqui do ladinho, ó, então ó, tem as quelíceras e aí já tem os pedipalpos. Esses aqui já são as pernas. Os pedipalpos eles vão funcionar tanto como uma estrutura, um apêndice aí sensorial, como também gustativo, né, que não deixa de ser sensorial, mas também para auxiliar na alimentação dela. Então ela vai utilizar aí os pedipalpos para poder trazer aí o alimento até a boca, para macerar e esmagar o alimento dela. Aqui ó, nós temos um detalhe aqui das fiandeiras. Então temos uma aranha aqui, ela está tecendo aí teias aí em torno de uma presa, aparentemente, né? Ó, tem uma garrinha aqui, deve ser um coleóptero pelo tipo. As fiandeiras, então, elas são essas estruturas aqui que acabam então secretando, acabam produzindo, né, esses fios de seda ali que elas utilizam para fazer as teias, tá? São estruturas aí das aranhas, no caso. Aqui temos um escorpião. O escorpião também vai produzir veneno, né? Também vai produzir peçonha, mas ao invés de utilizar lá as quelíceras, né, vai utilizar o aguilhão, né, que vai estar lá na cauda, o aguilhão caudal no caso. E ó, perceba que ele tem pinças, né? Eu não falei lá dos crustáceos, mas os crustáceos também, a maior parte deles, né? O primeiro par ali de apêndices é constituído por pinças, né? Então, se nós voltarmos ali, vocês vão ver que, ó, tá vendo? Ó, tem pinça, né? Que é justamente aí para proteção, para defesa, para captura de alimentos também. Tá, voltando lá, temos um carrapato, né? Que também é um quelicerado, também faz parte desse grupo, né? E falando um pouquinho da fisiologia desses animais, né? A respiração dos quelicerados, em alguns animais ela é filotraqueal e em outras ela é traqueal. Então nós vimos que os crustáceos faziam respiração branquial, né? E nos artrópodes ainda nós temos respiração filotraqueal e traqueal, né? E nos quelicerados nós temos esses dois tipos. A maior parte dos quelicerados ela é de ambiente terrestre, né? Ambiente seco, né? Então se encontra em vários locais aí extremamente secos, inclusive, né? Eles são bem adaptados a ambientes secos, né? Já possuem ovos com casca, né? O próprio exoesqueleto aí ajuda na proteção contra desidratação. Então são animais que são muito bem adaptados aos ambientes terrestres. A circulação, né? Como nos demais, ela é aberta. O sistema digestório é completo. O sistema excretor, aqui ó, já são glândulas coxais. Então, essas glândulas coxais elas são similares às glândulas antenais que ocorriam nos crustáceos, mas são coxais porque elas vão ter os poros de abertura justamente abaixo da base ali da onde emergem as pernas, né? Por isso lá na região que seria das coxas, por isso glândulas coxais. E tem alguns também que apresentam túbulos de Malpighi, que vão ocorrer mais em insetos, mas também ocorrem em alguns quelicerados. A reprodução deles, eles são dioicos, fecundação interna e desenvolvimento direto. Lembrando que o desenvolvimento direto é aquele que, né, não envolve então grandes transformações. O organismo nasce já com características similares ao organismo adulto, então ele vai crescendo. E nesse processo de crescimento, nesses casos aqui, vai envolver então ecdise, vai envolver a muda, né, o abandono do exoesqueleto anterior. Por isso que vocês podem, por exemplo, estarem fazendo a limpeza aí em ambientes onde faz tempo que não é feito, e vocês se depararem lá com um exoesqueleto de aranhas, por exemplo. Você vê lá que tem lá uma casquinha de aranha, e aí você, opa, o que será que aconteceu? O que aconteceu foi que aquela aranha cresceu, né? Ela abandonou aquele exoesqueleto e agora ela está maior. Então, se você achou lá um exoesqueleto lá de determinado tamanho, pode saber que a aranha que abandonou aquilo lá já está maior.
E aqui nós temos um detalhezinho, então, ó, esse aqui seria o sistema traqueal, né, bem simplificado, ó. Aqui nós temos a parede do corpo, aí nós temos os poros ali, que seriam o espiráculo, né, a abertura. Esses espiráculos, eles têm um controle de abertura e fechamento, né, para controlar principalmente a perda aí de água, né, a desidratação. Aí as traqueias são tubinhos, assim como nós temos a nossa traqueia, que é um tubão aqui, esses animais eles vão ter um sistema de tubo, uma tubulação ali pelo corpo deles, que é ligada diretamente aos músculos. Aí os músculos, né, fazem essa troca gasosa, né, você está gastando energia, está necessitando de oxigênio, está liberando gás carbônico, isso sai diretamente para essas ramificações da traqueia. E aí sai lá para fora esse gás carbônico e entra o oxigênio. Aí a filotraqueia ela já é um pouquinho diferente, mas é o mesmo princípio, né? Nesse caso aqui nós vamos ter o estigma, né, que seria a abertura ali embaixo, né, o porozinho de abertura de entrada do oxigênio, e essa filotraqueia ela vai ter essas dobras aqui, que serão então contornadas pelos capilares sanguíneos. E aí justamente nessas dobras aqui que vão ocorrer então as trocas gasosas. Então aqui nesse caso vai ser uma respiração que vai ocorrer as trocas gasosas justamente ali no sangue delas, né, na hemolinfa. Aí nós temos aí um detalhe aqui das glândulas coxais que eu falei para vocês. Então, olha só, a ideia aqui é praticamente a mesma. A questão é que ela fica em locais diferentes. Então, você vai ter lá a estrutura que vai absorver as excretas, né, diretamente da hemolinfa. Aí você vai ter um sistema de tubulação que vai terminar lá no poro, que vai estar abaixo lá da saída lá das pernas, por isso glândulas coxais. Então, mesma ideia, mesmo princípio. Aí nós temos os hexápodes, né? Que são os artrópodes que apresentam 6 pernas, tá? Então, são os insetos e os entognatas, tá? Principalmente os insetos, que é o grupo mais relevante, o grupo maior, e que dentro dos artrópodes, né, e logo de todos os animais, é o grupo que tem maior número de representantes. Então, a maior parte dos animais que existem no mundo, que foram descobertos até hoje, são insetos, tá? E esses hexápodes, eles têm normalmente o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Então, essa subdivisão aqui, cabeça, tórax e abdômen. Aí tem esses 3 pares de pernas, vai ter um par de antena, ó, perceba aqui ó, a articulação da antena, né? Apêndices articulados. A maior parte deles vai ter asas e também vão apresentar um aparelho bucal, que vai variar bastante de acordo com a forma como esse organismo obtém alimento. Tá? Então, nós temos aí, por exemplo, um gafanhoto. Né? O gafanhoto tem um aparelho mastigador, então as peças bucais ali dele, né, vão funcionar então para cortar e mastigar. Já uma abelha, né, ela vai ter então uma estrutura mastigadora lambedora, então ela vai ter tanto ali uma mandíbulazinha que vai fazer corte, né, vai mastigar, quanto uma linguazinha que vai lamber, né, para ela coletar o néctar. Um mosquito vai ter um aparelho picador, então ele vai picar, ele vai penetrar para daí sugar, né? E uma borboleta vai ter uma probóscide, né, que vai ser, né, uma trombinha ali que ela vai, né, desenrolar e aí ela vai conseguir sugar lá o néctar também. Tá? Então, quando você fala assim, ah, uma abelha me picou. Não, ela não te picou, porque ela não tem um aparelho picador. Quem te pica é o mosquito. A abelha te ferroa, porque ela utiliza o ferrão então para se defender. E o mosquito ele te pica para conseguir sangue, né? A fêmea do mosquito para poder maturar seus ovos. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então cuidem aí com as coisas que vocês falam, né? Para não ficarem errando aí à toa. Não que isso vá fazer muita diferença na vida de alguém, mas enfim. E como eu falei para vocês, nós temos uma diversidade muito grande de insetos, né? E esses insetos, eles às vezes eles acabam atrapalhando na nossa vida em alguns aspectos, né? Então você pega, por exemplo, aí pecuária, você pega a parte da agropecuária, por exemplo, você tem insetos ali, a mosca do Berne lá que vai lá incomodar lá na pecuária. Nós temos aí diferentes insetos aí que acabam prejudicando a lavoura, então ou vão se alimentar lá da planta ou vão prejudicar os grãos. Então nós temos aí mosca da fruta, temos diversas lagartas, tem os carunchos. Aí nós temos os insetos que são vetores de doenças. Então tem inseto ali que vai te transmitir malária, vai te transmitir febre amarela, vai te transmitir doença de Chagas, vai transmitir dengue, zika, chikungunya. Então tem as pulgas, tem piolho, tem os carrapatos. Então tem um monte de inseto aí que, né, nós vemos aí com maus olhos. E aí tacamos inseticida em tudo.
O problema é que tem muito inseto, né? Todos eles têm uma importância ecológica, né? Por mais que nós, isso aqui só nos dá prejuízo, existe importância ecológica. Eles fazem parte de uma cadeia alimentar, eles fazem parte de um equilíbrio que era para estar ocorrendo no ambiente. Normalmente, quando ocorrem desequilíbrios, é porque nós, humanos, fizemos alguma coisa errada. Ou fomos lá e acabamos com o ecossistema natural deles, ou fomos lá e acabamos com a fonte de alimentação deles, ou acabamos com o predador deles, enfim, nós somos aí o maior problema, né, do planeta. E aí nós temos aí vários insetos que, mesmo assim, nos dão benefícios. Por exemplo, os insetos polinizadores. Temos aí as abelhas, temos as mariposas, as borboletas, temos besouros, né? E aí você tacando inseticida meio que geralzão, você acaba eliminando os insetos aí que nos dão benefícios diretos. Tá? Se não tiver polinização, não tem fruto, não tem semente, não tem produção, ok? Então, claro, nós temos algumas espécies aí vegetais que fazem autofecundação, que não necessitam e tudo mais, mas a nível de biosfera, a nível de manutenção de ecossistemas, de manutenção da vida, os insetos polinizadores são essenciais. Por isso nós temos que cuidar muito com o uso excessivo aí de agroquímicos, principalmente inseticidas, porque nós podemos perder, né, como muitas vezes já perdemos, aí a noção da quantidade, a noção do uso, que acaba prejudicando todo o ecossistema a nível mundial, tá? E aí, falando um pouquinho também sobre a fisiologia dos insetos, né? A respiração deles é traqueal, como eu já tinha mostrado para vocês, dali que ocorre em alguns quelicerados. Então tem aquele sistema de traqueias, né? A circulação é aberta, o sistema digestório é completo. O sistema excretor aqui já vai envolver túbulos de Malpighi, que são alguns túbulos que são ligados diretamente ao intestino. Então, nesse caso aqui, eles não vão fazer excreta por poros aí, né, através de poros como acontecia nos outros. Aqui a excreção vai para dentro do intestino e vai ser eliminado junto com as fezes. A reprodução deles, né, varia muito entre as espécies, né, mas em geral eles são dioicos com fecundação interna, tá? E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Aqui nós temos o detalhezinho lá, só para vocês relembrarem, do sistema traqueal. Então tem aquele sistema de túbulos, né, e os espiráculos. Mas nos insetos você consegue perceber a presença desses sacos aéreos. Então você tem os espiráculos, tem as traqueias e tem esses sacos aéreos. Esses sacos aéreos é para manter ar úmido. Então tem momentos no dia que o ar pode estar mais seco e mais úmido. Esse animal está adaptado a esse ambiente. Então ele sabe que, por exemplo, na manhã ele percebe que na manhã é mais úmido e à tarde tende a ficar seco. Então ele absorve bastante ar úmido de manhã. Aí ele fecha os espiráculos, né, que são, né, os porozinhos de entrada, e mantém o ar úmido lá dentro desses sacos aéreos. Então, né, ele consegue então fazer sua respiração a partir do ar que ele armazenou. Por que isso? Porque se o ar está muito seco, ele acaba então se desidratando muito, né, fazendo essa respiração traqueal em um ambiente com um ar muito seco. Aqui também nós temos o detalhe aí, justamente dos túbulos de Malpighi. Então temos aí o tubo digestório, né? E olha aqui o intestino. Está ali o intestino, essa ramificação que está ocorrendo aqui é justamente esses túbulos de Malpighi. Eles são túbulos aí, tubos com uma ponta cega. Então ele não é um tubo aberto, né? É um tubo com a pontinha fechada, né? E aí ele vai absorver as excretas por esses túbulos. Então esses túbulos eles estão ramificados aí pelo corpo dele. Então vai absorver direto da hemolinfa, né, as excretas metabólicas. Isso vai cair no tubo digestório, vai cair lá no intestino. Aí no próprio intestino, nas porções mais finais do intestino, o intestino vai fazer uma reabsorção aí, principalmente da água e dos sais minerais, que não é para jogar fora. E por isso que as fezes dos insetos, geralmente, ela é mais seca, né? Ela é mais empelotadinha, mais sequinha. E aí, falando do desenvolvimento, né, o desenvolvimento deles eles pode ser, então, direto ou indireto. Aqui o ametábulo é justamente um desenvolvimento indireto, né? Então, saiu do ovinho, olha lá, é pequenininho, aí ele vai só crescendo, vai só trocando, né? Fazendo as mudas, trocando aí de exoesqueleto, fazendo ecdise e crescendo. Então, não sofre grandes transformações além aí do crescimento. Isso é um desenvolvimento ametábulo, isso é um desenvolvimento direto. E aqui nós temos dois tipos de desenvolvimento indireto, né? O hemimetábulo e o holometábulo. Hemi seria meio e holo seria inteiro, né?
Então, uma metamorfose incompleta, digamos assim, uma meia metamorfose e uma metamorfose completa. Então, olha só o gafanhoto. Nasceu o gafanhotinho, aí ele vai fazendo as mudas dele. Cada muda que ele faz, ele fica mais similar ao organismo adulto. Né? Ele já é parecidinho, né? Mas ele ainda não é igual. Né? Às vezes ele não tem asa, né? Ou tem uma asinha ali que não funciona. Enfim, ele vai ter as ninfas, no caso. E já um organismo, né? Um inseto aqui, que vai fazer a metamorfose completa, ela é então uma holometábola, né? Como, por exemplo, aqui a mosca, ou então a abelha, né? Você vai ter o ovo, desse ovo vai eclodir então uma larva. Essa larva vai se alimentar, né? Vai então se transformar numa pupa, e lá na pupa ela vai se transformar em uma coisa totalmente diferente. Olha só da larva para o organismo adulto, como ela ficou totalmente diferente. Então essa transformação, ela é uma transformação completa, uma transformação que ocorreu lá no interior da estrutura dessa pupa, ok? E aí nós temos os miriápodes. Miriápodes que são aí as lacraias e os piolhos de cobra principalmente. Tá? Então temos esses dois grupos principais, né? Os quilópodes e os diplópodes. Né? Eles têm essa segmentação corporal aqui, né? Esses metâmeros aí torácicos, no caso, aí, bastante evidentes. Né? Eles têm então um corpo já que se difere um pouco dos demais artrópodes, mas ainda mantém as mesmas características. Né? Perceba aqui ó, os apêndices segmentados, né? As antenas. Né? E assim, esses animais aqui, eles apresentam uma estrutura interna, né, e a fisiologia bem similar aí ao dos insetos. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês ali com relação aos insetos, né, se aplica aqui também a esses miriápodes. E por hoje, então, era isso. Espero que vocês tenham entendido, né, tenham noção um pouco aí da diversidade dos artrópodes, mais um pouquinho da diversidade do reino animal. Então, espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Tchau para vocês.